Olá pessoal e bem-vindos de volta ao Bookcast. Eu sou o Júlio e hoje a gente vai mergulhar no livro que promete, no mínimo, uma conversa bem interessante. E eu sou a Vanessa, preparada para desvendar os mistérios e me aprofundar nesse novo conhecimento com vocês. Júlio, qual a obra que vamos explorar hoje? Hoje a gente vai desbravar Matrix, de David Hume Jr., um livro que nos leva a questionar a realidade que nos cerca. Matrix. Só o título já é um convite a uma viagem, hein? Pelo que entendi, o autor acredita que o mundo é uma grande ilusão manipulada por forças secretas. E ele usa símbolos como o triângulo, a pirâmide e o olho, que tudo vê para representar essa conspiração. É isso. Isso aí. E ele não só aponta esses símbolos como traça paralelos bem interessantes. Ele conecta o olho que tudo vê presente em contextos tão diversos, como o cristianismo, a nota de dólar e a tecnologia de vigilância moderna ao deus egípcio Horus. Interessante, lembro de ter visto o olho de Horus em estudos sobre o Egito Antigo. Representava o sol, se não me engano. Mas como o autor conecta isso à ideia de uma força controladora que nos vigia? Ele argumenta que o símbolo do olho que tudo vê não representa Deus como muitos acreditam, mas sim essa força obscura que usa inteligência artificial e vigilância para monitorar a humanidade. É como se a gente estivesse sendo constantemente observado e controlado por essa entidade. É uma teoria que nos faz pensar, né? Afinal, vivemos numa era de vigilância digital cada vez mais presente. O que mais o autor revela sobre essa suposta manipulação? Ele vai além, mergulha na história e afirma que ela foi distorcida para nos controlar. Um dos pontos que ele levanta é a relação entre o cristianismo e o Egito Antigo, sugerindo que a história que conhecemos sobre essas civilizações não é bem assim. Agora você me deixou curiosa. O que ele diz sobre o cristianismo e o Egito? Ele menciona o Livro das Horas, que era muito popular na Idade Média, e focava na figura da Virgem Maria. A partir daí, ele sugere que a atriz era cristã original, era composta pelo pai, filho e mãe, sendo Maria essa figura materna. Entendi. Ele usa um livro de orações medievais para questionar a estrutura da Trindade como a conhecemos. É uma interpretação bem peculiar, no mínimo. E a ousadia do autor não para por aí. Ele compara Jesus Cristo ao deus egípcio Horus, sugerindo que a história de Jesus foi copiada da narrativa de Horus, apontando similaridades como o nascimento virginal e a simbologia. Usar a mitologia egípcia para questionar a história de Jesus é uma abordagem ousada, sem dúvida. Mas é importante lembrar que estamos falando das teorias do autor que demandam uma análise crítica. E o que mais ele explora além dessas conexões históricas? Ele introduz o conceito do poder do número 19. Segundo ele, esse número aparece repetidamente em eventos históricos e na mídia, não por acaso, mas como uma marca dessa força controladora que ele descreve. Número 19. Me lembra um pouco de numerologia essa busca por significados ocultos nos números. Que tipo de eventos ele relaciona a esse número? Ele cita exemplos que vão desde o fenômeno Gangnam Style, passando pelo 11 de setembro e a vida de Malcolm X até a carreira dos Beatles e a guerra no Afeganistão. Ele disseca esses eventos mostrando como o número 19 se manifesta em datas, números de vítimas, duração de eventos e outros detalhes. Nossa, ele abrange uma gama bem variada de eventos, desde cultura pop até conflitos geopolíticos. É como se ele estivesse tentando mostrar que essa força controladora está presente em todos os aspectos da nossa realidade. É bastante coisa para absorver, né? Com certeza. E essa é só a ponta do iceberg. O autor mergulha a fundo em cada um desses eventos buscando conexões e padrões que sustentem a teoria da Matrix. Mas será que essa repetição do número 19 é realmente um sinal de manipulação ou a gente está diante de coincidências? E se essa força controladora realmente existe, qual seria o objetivo final? São perguntas que certamente nos acompanharão ao longo dessa exploração. O que me intriga é como o autor conecta essa teoria da Matrix a movimentos sociais contemporâneos como o Black Lives Matter. Como ele encaixa essa luta por justiça social na narrativa dele? Essa é uma parte ainda mais polêmica do livro. Ele argumenta que até os movimentos sociais são manipulados por essa força controladora e usa o número 19 para provar que o BLM está inserido nessa Matrix. A morte de George Floyd, que desencadeou protestos globais, aconteceu em 25 de maio de 2020, quando, segundo relatos, 19 mil pessoas estavam assistindo a cena. Ele também menciona a data de 19 de junho de 1865, que marca o fim da escravidão nos Estados Unidos, e o número de afro-americanos que serviram no Exército da União durante a Guerra Civil, que alguns historiadores estimam em 190 mil. Caramba! Ele tece uma rede complexa de conexões usando o número 19 como fio condutor. Mas será que ele não está forçando a barra para encaixar o 19 em tudo? Ou será que ele está revelando uma verdade que estava escondida à vista de todos? Acho que essa é a grande pergunta que o livro nos deixa. Ele nos desafia a questionar tudo o que sabemos, a olhar para os eventos com um novo olhar e a buscar por respostas que talvez a gente nunca encontre. Realmente nos coloca numa posição de ter que analisar criticamente as informações, buscar diferentes perspectivas e, quem sabe, tirar as nossas próprias conclusões. O autor levanta questões complexas e nos convida a uma profunda reflexão sobre a realidade, mas para a gente aprofundar essa análise, a gente precisa desvendar os detalhes por trás de cada evento que ele menciona. Exatamente. Então, na próxima parte da nossa conversa, a gente vai se aprofundar nos exemplos específicos que o autor usa para sustentar a teoria dele
começando pelo 11 de setembro e a presença marcante do número 19 nesse evento. Tô pronta para essa imersão. Vamos desvendar os mistérios e as possíveis manipulações por trás desse evento que marcou a história mundial. Até a próxima. De volta ao nosso mergulho em Matrix de David Wynn Jr. Juro, você mencionou que o autor se aprofunda na análise do 11 de setembro, encontrando o número 19 em diversos aspectos desse evento. O que exatamente ele destaca? É impressionante a quantidade de detalhes que ele conecta ao número 19, começando pelo básico. 19 sequestradores participaram do ataque que aconteceu no dia 19 do calendário gregoriano. E o primeiro alerta de sequestro foi emitido só 19 minutos depois das 8 da manhã. Mas ele vai muito além dessas coincidências iniciais. Que outros detalhes ele relaciona 19 nesse contexto? É difícil imaginar como o número pode estar tão presente num evento tão complexo. Ele menciona, por exemplo, que o relatório da comissão do 11 de setembro, que investigou o ataque, teve 19 dias de audiências. Ele estima que cerca de 19 mil pessoas estavam presentes nas Torres Gêmeas no momento do ataque e que 19 mil fragmentos de corpos foram encontrados nos escombros. É como se o número 19 tivesse gravado em cada fase dessa tragédia. E a repetição do número 19 nesses detalhes é, no mínimo, curiosa. Mas será que isso aponta para uma orquestração, uma manipulação por trás do 11 de setembro? Ou seria só a coincidência, um padrão que a gente enxerga em meio ao caos? O autor acredita que não é mero acaso. Ele argumenta que o 11 de setembro foi meticulosamente planejado por essa força controladora que ele descreve e que o número 19 é uma espécie de assinatura, uma marca registrada dessa manipulação. Entendi. Ele usa a repetição do 19 como evidência para sustentar a teoria conspiratória dele. Mas em vez de se deter só aos aspectos humanos da tragédia, ele também explora as consequências econômicas do 11 de setembro, certo? Sim, ele analisa o impacto econômico, a quantidade de agentes da patrulha de fronteira mobilizados depois do ataque e até o custo do novo World Trade Center, sempre encontrando 19 em meio aos dados estatistas. É como se ele estivesse mostrando que a influência dessa suposta força controladora se estende para além do evento, em si impactando a economia, a segurança e até a reconstrução do país. Mas será que essa busca incessante pelo 19 não pode levar a uma interpretação tendenciosa dos fatos? Essa é uma questão importante a se considerar. Por um lado, a quantidade de conexões que ele estabelece é impressionante e nos faz questionar a aleatoriedade dos eventos. Por outro lado, é preciso ter cuidado para não enxergar padrões onde eles não existem caindo na armadilha da confirmação, buscando só informações que confirmem nossas crenças. Com certeza. É fundamental manter um senso crítico apurado quando a gente analisa essas teorias. E o que mais o autor explora, além do 11 de setembro? Ele aplica essa mesma lógica de investigação a outros eventos históricos. Exatamente. Ele parte para outro ícone da cultura pop, os Beatles. E você não vai acreditar, o número 19 também está presente na história da banda de uma forma que parece até roteiro de filme. Os Beatles. Confesso que estou curiosa para saber como ele conecta essa banda icônica à teoria da Matrix. Qual relação entre a música dos Beatles e essa suposta conspiração global? Ele vasculha a trajetória da banda desde a formação até o fim e encontra o número 19 em diversos momentos cruciais. Por exemplo, a primeira aparição oficial dos Beatles com Ringo Starr na bateria aconteceu no dia 19 de agosto de 1962. A música She Loves You, que catapultou a banda para a fama mundial, foi lançada em 1963 e teve 19 apresentações na TV ao redor do mundo. Interessante. Ele usa marcos importantes na carreira da banda para reforçar a presença dos 19. Mas será que ele se limita a datas e números de apresentações? Ou ele se aprofunda na análise das músicas buscando mensagens ocultas ou simbolismos? Ele menciona também a primeira transmissão dos Beatles na televisão nacional, que aconteceu em 19 de janeiro de 1963. Destaca o número de músicas que a banda gravou para um programa de rádio da BBC e até a última aparição dos Beatles no Ed Sullivan Show, que foi de 9 meses depois da primeira. Ele realmente mergulhou nos detalhes da história dos Beatles. Mas será que essa busca por conexões numéricas não tira um pouco da magia e da espontaneidade da música? É uma questão a se ponderar. Será que a gente está dizendo um código secreto ou só impondo significado arbitrário a eventos aleatórios? Exato. E o autor não se limita à cultura pop. Ele também investiga a guerra no Afeganistão, um evento de grande impacto geopolítico. Como ele conecta esse conflito à teoria da Matrix? Ele argumenta que a guerra foi orquestrada por um mestre que controlava os dois lados, o Talibã e os Estados Unidos, e que o número 19 é mais uma vez a chave para desvendar essa manipulação. Mas como ele sustenta essa afirmação? Quais elementos da guerra ele relaciona ao 19? Ele destaca a duração da guerra, 19 anos e 10 meses. Relembra os ataques do 11 de setembro, que serviram de justificativa para a invasão do Afeganistão e que foram atribuídos a 19 terroristas. Ele menciona também a data em que a ONU impôs sanções ao Talibã, 19 de dezembro de 2000. E a data em que o presidente Bush autorizou o início da guerra, 19 de setembro de 2001. Ele constrói uma linha do tempo marcando eventos cruciais com a presença do 19.
Mas em um conflito tão longo e complexo como a guerra no Afeganistão, não seria natural a gente encontrar o 19 em várias datas e estatísticas? Essa é a questão central, né? Distinguir coincidência de padrão, aleatoriedade de intencionalidade. O autor nos apresenta a interpretação dele dos fatos, mas cabe a cada um de nós analisar as evidências, ponderar os argumentos e formar a nossa própria opinião. Concordo plenamente. O livro nos convida a um exercício de pensamento crítico, a questionar as narrativas dominantes e a buscar por respostas que podem estar ocultas sob a superfície dos eventos. Mas, para além dos eventos históricos e da cultura pop, o autor também se aprofunda em figuras importantes da luta por direitos civis, como Malcolm X, e conecta o movimento Black Lives Matter à teoria da Matrix, certo? Sim, e essa é uma parte do livro que exige ainda mais cuidado na análise. Afinal, a gente está lidando com questões sensíveis que envolvem raça, desigualdade e justiça social. Vamos explorar esses temas na próxima parte da nossa conversa, buscando entender como o autor conecta Malcolm X e o Black Lives Matter à teoria da Matrix, sempre com um olhar crítico e atento às nuances do debate. Perfeito. Estou pronta para desvendar esse novo capítulo da nossa imersão em Matrix, analisando os argumentos do autor e refletindo sobre as implicações das teorias dele. Até a próxima! De volta para a última parte do nosso mergulho em Matrix, de David Ewing Jr. Júlio, chegamos ao ponto em que o autor conecta Malcolm X, o Black Lives Matter e a teoria da Matrix. É um tema delicado e complexo. Como ele aborda essa conexão? Ele começa com Malcolm X, um ícone da luta pelos direitos civis. O autor afirma que a vida de Malcolm X também foi marcada pelo número 19, começando pela data de nascimento, 19 de maio de 1925, que ele coloca em questão, sugerindo uma possível manipulação histórica. Logo de cara, ele já levanta suspeitas sobre a data de nascimento do Malcolm X, mas que outros eventos da vida dele o autor conecta ao número 19? Ele cita os arquivos do FBI sobre Malcolm X, que são divididos em 19 seções. A autobiografia de Malcolm X termina no capítulo 19 e foi publicada em 1965, logo após a morte dele. E para aumentar o mistério, 2 dias antes de ser assassinado, Malcolm X revelou que a Organização da Ação do Islã estava tentando matá-lo. É como se o número 19 estivesse presente nos momentos mais marcantes da vida de Malcolm X do nascimento à morte, e o que o autor diz sobre o assassinato em si. 3 pessoas foram presas, mas a história do Muhammad Abdulaziz, que sempre negou ter participado do crime, é a que mais chama a atenção do autor. O Abdulaziz passou 19 anos na prisão, que levanta dúvidas sobre a versão oficial dos fatos e alimenta a teoria de uma possível conspiração. Percebo que o autor usa a repetição número 19 para questionar a narrativa oficial tanto sobre a vida de Malcolm X quanto sobre o assassinato dele. Mas como ele conecta o Black Lives Matter, um movimento contemporâneo, a essa teia de conspiração? Ele argumenta que o BLM, assim como outros movimentos sociais, também é manipulado por essa força controladora que ele descreve. E, como era de se esperar, ele usa o número 19 como prova. Que tipo de prova ele apresenta nesse caso? Ele destaca a morte de George Floyd, que desencadeou protestos globais em 2020. Segundo o autor, 19 mil pessoas estavam assistindo ao momento da morte de Floyd. Ele também menciona a data de 19 de junho de 1865, que marca o fim da escravidão nos Estados Unidos, e o número de afro-americanos que serviram no Exército da União durante a Guerra Civil, que alguns historiadores estimam em 190 mil. Entendi. Ele conecta o BLM a eventos históricos da luta por direitos civis no EUA, usando o 19 como elo. Mas em um movimento tão amplo e descentralizado como o Black Lives Matter, essa fixação no número 19 não simplifica demais a questão. É um ponto importante a se considerar. A luta por justiça social é complexa e multifacetada, e reduzi-la a um único número pode ser uma forma de ignorar as nuances e as diferentes perspectivas dentro do próprio movimento. Exatamente. É preciso ter cuidado para não cair na armadilha de enxergar padrões onde eles não existem ou de usar a numerologia para deslegitimar a luta por direitos e igualdade. Concordo. O autor nos apresenta a interpretação dele dos fatos, mas cabe a cada um de nós analisar as informações, ponderar os argumentos e formar a nossa própria opinião. E você, o que achou de tudo isso? A teoria da Matrix te convenceu? Confesso que o livro me deixou com mais perguntas do que respostas. É inegável que a repetição do número 19 em tantos eventos históricos e culturais é intrigante. Mas será que isso é realmente evidência de uma grande conspiração global? Ou será que a gente está só projetando padrões em eventos aleatórios, buscando sentido em meio ao caos? Acho que a grande lição que a gente tira dessa leitura é a importância do pensamento crítico da busca por diferentes perspectivas e da análise cuidadosa das informações que a gente consome. No fim das contas, a verdade, ou a nossa versão dela, é construída a partir da nossa capacidade de questionar, de duvidar e de buscar por respostas que podem nunca ser definitivas. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa imersão em Matrix de David Ewing Jr. Esperamos que essa viagem tenha sido instigante e que vocês continuem questionando, buscando conhecimento e formando suas próprias conclusões. Até a próxima!